Olá, alunos da Conselheiro Antão. Estamos participando do projeto Janelas para Itaverava, idealizado pelo professor Rômulo, onde a interdisciplinaridade estará presente. Vamos analisar os números vistos por outro ângulo e de como as nossas câmeras hoje estão registrando uma triste e inacreditável realidade. O que víamos de nossas janelas? Víamos uma alegria durante todo o ano, com festas comemorativas onde um grande número de crianças, jovens e adultos se reuniam com familiares e amigos, celebrando o dom da vida e da saúde. Comemorávamos o dia do nosso padroeiro, Santo Antônio. A festa do Itaveravense era totalmente animada, com shows na Praça da Rodoviária, desfiles de corporações musicais e cavalgadas. As tradições eram sempre lembradas nas festas de congado e nos circuitos gastronômicos. Mas hoje, o que vemos? Vemos uma praça vazia, com as pessoas isoladas, uma cidade com limitações de ir e vir, esperando tal curva, chamada de curva exponencial, atingir o seu pico e, após esse seu limite máximo, comemorar dia a dia a sua queda. Afinal, que curva é essa? Matematicamente falando, ela indica o número de casos confirmados ou de mortes por dia da Covid-19 no Brasil e no mundo. Desde o início da pandemia, escutamos essas palavras: curva exponencial, casos de mortes confirmadas, média móvel, pico da doença, número de contágio por regiões, e até hoje não temos certeza se estamos no pico ou se ele ainda está por vir. Os cientistas e especialistas em saúde sempre alertaram: precisamos que essa curva seja mais achatada, com consequências em longo prazo, que aqui no caso está sendo representada por essa curva azul. Ela é mais longa, com tempo mais demorado, mas a sua altura, o seu pico, é menor. Não é viável que essa curva seja muito ascendente em curto espaço de tempo, que aqui no caso é essa curva vermelha. Nós temos uma curva com um pico muito alto, o número de casos muito alto e num curto espaço do tempo. Não seria viável esse tipo de curva porque alcançaríamos aí um pico muito alto e o nosso sistema de saúde não suportaria atender todas as pessoas que necessitavam. O que as câmeras registram hoje? Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, o número da pandemia em Minas vem sendo crescente a cada dia. O nosso estado tinha, até em 30 de julho de 2020, 123.415 casos confirmados, sendo que 4.021 foram registrados nas 24 horas do dia 29 de julho para o dia 30 de julho. O número de mortes era de 2.692. Isso equivale a aproximadamente 2,18% do total de casos confirmados. 800 cidades mineiras já registraram os casos de Covid-19,
sendo apenas 53 cidades sem ainda nenhum caso registrado. A região central, que desta data liderava o número de casos, era seguida da região do Triângulo Mineiro e depois da região leste mineira, né? A média móvel de mortes por região, ela vem se oscilando. Ela ocorre de região a região mineira. E no dia 30 de julho, tivemos uma queda nessa média móvel em duas regiões. No norte de Minas, com menos 52%, e na zona da mata, com menos 20%. No mapa, estão representadas as regiões na cor azul. As regiões em vermelho indicam aquelas que ainda estão em crescimento nesse número de mortes por dia. A estabilidade, no dia 17 de julho de 2020, só ocorreu na região central de Minas Gerais, que está representado na cor amarela. Crescimento exponencial da curva epidêmica. Entenda os principais conceitos matemáticos que explicam a pandemia de coronavírus Covid-19. Temos muito ouvido falar em média móvel. Neste dia 30 de julho de 2020, ela estava em 65%, com um total de 2.692 mortes. Como se chega a esse resultado? Se pega o número registrado no dia, soma-se aos últimos 6 dias e divide por 7. Nesse gráfico, apresentamos cada coluna equivale a um dia. A média móvel é também usada como base para explicar a tendência da pandemia em Minas Gerais e no mundo, pois ela exclui algumas inconsistências, como nos fins de semana, onde os números registrados são menores, visto que os laboratórios estão fechados e os resultados ficam represados. Para saber se essa média móvel está crescente, decrescente ou estabilizada, basta comparar o resultado de hoje com 14 dias anteriores a essa média. Isso, pois, é o período de incubação do vírus. No exemplo, a média móvel era de 65% no dia 30. Há 14 dias anteriores, que foi no dia 17 de julho, essa média era aproximadamente de 57%. Isso mostra uma variação aproximada de 13%, que não pode ser considerada como um acréscimo, pois não ultrapassou 15%, sendo ainda uma média estável. No gráfico, nós temos aí a média móvel representada pela linha vermelha. Ela começou muito baixa no início de abril e quando foi de maio, junho, julho, ela cresceu, né? E ela vem em ascendência. Vamos continuar em alerta. Apesar de estarmos consideravelmente dentro da média móvel estável, não significa que a pandemia está acabando, visto que, de um mês para cá, o número de casos simplesmente triplicou em Minas Gerais. Vamos continuar com as nossas atitudes para que esse vírus não se propague ainda mais e afete as pessoas que tanto amamos. O que nos resta? Ter fé, acreditar que as gotinhas salvadoras irão se tornar realidade em nossas vidas, a fim de que cada um de nós nunca perca a esperança de que este momento menos bom terá fim. Continue lutando e acreditando. Tenha uma certeza. Quando tudo isso passar, nossas câmeras voltarão a registrar momentos incríveis, somente números de alegria e muito felizes, ao lado de quem tanto nos amamos
nós admiramos, ao lado de quem nos é importante e principalmente construindo um novo amanhã. Quantas saudades! São momentos inesquecíveis.